Então, gente, a potência instantânea no primário, no P1, a potência em função do tempo vai ser a tensão 1 vezes a corrente 1, a de entrada. A potência instantânea no secundário é dada por P2 em função do tempo, né? A potência 2 vai ser a tensão de saída e a corrente que está indo para o circuito. Fazendo a substituição, por exemplo, a potência 1, ela é V1 vezes I1, só que ela é igual à potência 2. Quando você substitui V1, que vai ser a amplitude que você ganha, né? Vezes V2. Essa seria V1, certo? Porque, pela fórmula lá, V1 sobre V2 não é igual a A. Deixa eu olhar aqui o slide, ó, né? E, olha, I1 sobre I2 é igual, né? I1 sobre I2, I2 sobre I1 é igual a A. Você olhando aqui, certo? Então, a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. V1 sobre V2, tá vendo? Ó? Ele é igual a A. Significa o quê? Que V1 é V2 vezes A, certo? Concorda comigo? Se você olhar por essa fórmula aqui, ó. Aqui, ó. V1 é V2 vezes A. Tá vendo aqui, gente? A pode ser o quê? Algo entre 0 e 1, certo? Quando é entre 0 e 1, é menor que 1, né? Então, o que acontece? A tensão de saída ela vai ser menor do que a entrada, certo? Quando aqui tem um transformador elevador e um transformador abaixador. No transformador elevador, V2 ele é maior do que a V1, porque ele vai elevar a tensão. No transformador abaixador, entra, é tipo assim, entra 220, sai 110, 127. Então, ele abaixa a tensão. Aí, por essa fórmula aqui, ó, V1 é igual a, pegando essa fórmula, essa parte daqui, e igualando a A. Então, V1 é A vezes V2. Aí, quando você faz a substituição aqui, ó, em V1 por A vezes V2, I1 no mesmo processo. I1 é I2 sobre A, se você olhar para aqui, ó. Se você inverter, aqui, ó, você pega aqui, ó, I1 é I2 sobre A, certo? É uma constante. I1 sobre, né? I1 é I2 sobre A. Quando você substitui, olha o que é que rola. Esse A daqui, eu corto com esse. Aí o que acontece? V1 vezes I1 é igual a V2 vezes I2, certo? Então, as potências vão ser iguais, vai ter uma compensação. É tipo, você tem lá a DDP 4 e a corrente 3. 4 vezes 3 vai dar 12. Aí, digamos, se eu tenho um transformador abaixador, então lá era 4, certo? Abaixador, ele vai para, digamos que ele vai para 2. Qual seria o valor de 2? Hã? Ó, 6. 6, exatamente. Você viu o que é que aconteceu? No transformador abaixador, a corrente ela aumentou, certo? Para compensar, para as potências darem iguais, né? Então, S1 é a potência aparente, então é sempre P é igual a π, né? P é π, I vezes U, ou U vezes I, ou V vezes I, a depender da letra. Então, a potência aparente 1 é igual à potência aparente 2. Sempre vai ter a compensação entre corrente e
e tensão. Professor, Oi? o que seria uma potência aparente mesmo? É porque é aquilo que eu estou lhe dizendo. Eu estava explicando sobre o aparelho de som. A potência aparente, ela não é uma potência real. A real é o máximo que eu posso dar, certo? A potência aparente é uma potência calculada naquele momento, certo? Entendi. É como se fosse o que estivesse usando no momento, no caso. Aparente é aquilo que eu desejava ter, certo? Mas eu nunca vou ter por causa das perdas. Agora, Ah, se eu sim. desprezar as perdas, Seria então uma potência. aparente, né? Aqui, ó. O que é esperado, visto que todas as perdas foram desprezadas, em termos fatoriais, temos o quê? Isso. Então, essa Seria uma potência potência ideal, né? ideal, exatamente, que aí a gente vai ter uma fonte ideal, a corrente vai ser a mesma, a corrente não tem preocupação. Entrou elétron, vai ter que sair, aquela quantidade ali. Então, a DDP também, né? O gerador ideal, ele tem que ter uma resistência bastante pequena, né? Ele não pode ter essa perda. Então, a gente vai falar agora de impedância. A impedância, gente, ela no circuito normal, ela na resistência, ela é a própria resistência. Então, ela teria as mesmas características da resistência, certo? Porque ela vai se opor à passagem de corrente, né? Ela vai se opor, então vai ter aquecimento, tem todo aquele processo. Ela vai funcionar. Então, quando a gente falar assim da impedância no indutor, ela é igual a R, certo? No circuito. Quando a gente está falando com indutores magnéticos, é LS, porque ela é de Laplace ali, né? Aquela forma de Laplace, a somatória, que a gente já chegou a falar dela. E quando for com capacitores, a indutância é o inverso da capacitância. Ok, gente? Então, o que é que isso acontece? Alguém perguntou? Tem que conferir no caderno, né, Mário? Então, é de salientar que nos indutores, o que é que acontece? Maior impedância para sinais de frequências, então, maior frequência no indutor, né, vai apresentar maior impedância. Já no capacitor, a menor, ele vai depender, é uma função que depende da frequência. Então, nas resistências, a impedância ela é constante, independente da frequência. Mas já tanto nos indutores como nos capacitores, ela é completamente dependente da frequência que ocorre o movimento. Então, aqui, pegando a continuação dali, o que é que você tem? Né? Ao se conectar uma impedância no secundário, com a impedância vista no primário. Você tem aqui, tá vendo? Aqui ela é essa figura que eu estava falando, ó, gente. Você tem aqui, V1, que é a DDP de entrada. Você tem o primário do transformador, a bobina. E você tem a corrente 1. Então, aqui vai sair o quê? Uma nova corrente e V2. Temos que a impedância nesse terminal é dada por quê? V2, a impedância 2 ali vai ser o quê? A impedância, aqui. Porque aqui é o circuito que vai estar ligado. Aqui é a entrada, aí ele transforma o elevador ou abaixador, tal, e vem aqui para o meu circuito. Está aqui, vai para meu componente do circuito. Alguém já viu essa fórmula em algum lugar? U sobre I? Eu já vi sem os dois aí. Não.
Quem é que vocês já viram que lá quando a gente estudou antes, Resistência. resistência, entendeu? Nesse caso aqui, ele está funcionando como a resistência, entendeu? Então, ele funciona como, ó, U sobre I. Então, é fácil calcular a impedância aí, porque ele vai funcionar como resistor. Analogamente, a impedância equivalente, vista nos terminais primários, é dado por... Aqui, ó. Aqui no primário. Então, no primário, ele seria o quê? V1 sobre 1. Aí, aquela mesma jogada da fórmula lá. Quem é I1? I1 é I2 sobre A. E quem é V1? É A, V2. Corta, corta. Certo? Então, você vai ter aqui, né? Que a impedância de entrada vai dar igual à impedância de saída. Sobre essa coisa de impedância, gente, você sabe aqueles fiozinhos da sua internet, aquele cabinho que vem todo coloridinho? Vocês sabiam que ali tem uma sequência para fazer aquele cabo? Quem sabia dessa sequência? Uma sequência como assim, professor? Das cores do cabo. No cabo da sua Ah, internet. das cores, né? Deixa eu só pegar ele aqui. Sabe qual a parte boa de você casar? Você pode culpar a esposa por ter tirado as coisas do lugar. Então, gente, ó, deixa eu tirar aqui só o fundo aqui, rapidinho, só para mostrar uma coisa. Tem suas vantagens, né? Os gatos, Daniel? Tá vendo? Você não casou? Background. Tirar aqui. Aqui. Tá vendo aqui, ó, o cabinho? Você vê que ele tem uma sequência de cores aqui, ó, dentro, tá vendo? Tem laranja, azulzinho claro, azulzinho escuro, tal. Por que esse cabo ele tem essa sequência de cores? Porque cada um fiozinho desse, ele tem uma impedância diferente. Então, aqui, ó, se dormir no sofá não tem problema, porque todo mundo ficava me fazendo esse medo. Quando casar, se fizer isso, vai dormir no sofá. Aí a primeira coisa que eu fiz foi comprar um sofá mais confortável que a cama. Aí quando eu brigo com minha esposa, ela fala: você hoje vai dormir na cama. Então, gente, o cabo ele tem impedâncias diferentes ali, justamente para que você possa, para que o fluxo de informação ali pelo cabo, ele seja que tem um tráfego legal, ele precisa seguir essa sequência de cores. Se você botar errado, você não vai conseguir ligar lá do roteador para vir, porque cada um daqueles terminais ele vai ter uma voltagem diferente. Por quê? Porque se eu tenho uma resistência diferente, então lá eu vou ter uma dissipação pelo comprimento, usando a segunda lei de Ohm, né? Que vai vir o quê? Ele vai ter uma resistividade diferente, vai ter tudo isso.
com aquele material. Então, cada um ele vai chegar com a tensão diferenciada. São poucas coisas, mas o circuito entende isso, né? Os conectores que estão ali. Beleza? Deixa eu voltar aqui para o slide. Por favor. O que eu estou chamando a atenção, né? A impedância ela surge ali na corrente alternada. O que é que acontece? Quando você tem uma resistência, ela gasta energia em forma de calor, o que é que acontece? Vai ter o efeito Joule. Se tem o efeito Joule, isso é função da resistência. Isso é a resistência. Agora, se o componente ele não gasta energia em forma de calor, certo? Nós temos a reatância. Agora, quando nós temos os dois presentes, a resistência e a reatância, isso é o que a gente está chamando de impedância. Ok? Era isso que eu ia chamar a atenção. Tem uma integralzinha da tensão em função do tempo que ela é justamente... ela seria R vezes I, não é isso? Deixa eu escrever, fica melhor. Eu vou escrever aqui, peraí. Digamos, a fórmula mesmo, se você tem uma função da DDP, né? Você tem que ver em função do tempo. Isso aqui, quando ocorre a indutância ocorre, lá, se você utiliza a lei de Ohm, você teria o quê? R vezes I, beleza? Só que a gente está... Nesse caso, não teria... Nesse caso aqui, quando a resistor, eu tenho isso. VR vezes I. Então, eu chegaria, botaria a indutância aqui, seria... Z vezes I, para eu achar DDP. Agora, quando eu tenho uma função de V em função do tempo, eu vou ter Z. Quando eu estou falando num capacitor, quando eu tenho um capacitor, o Z é igual a quê? Z para indutor, lá naquela plaquinha que eu mostrei, é 1 sobre a capacitância, certo? 1 sobre a capacitância. Então, nesse caso, Z seria 1 sobre C. Como é em função do tempo, minha DDP ela pode aumentar e diminuir. Então, eu vou ter que fazer a integral de 0 a T, né? Isso, gente, se a gente admitir, né, um T menor que zero, que não exige carga nem corrente. Então, ela vai acumulando com determinado tempo. É aquela coisa das turbinas lá. Elas estão gerando, mas eu preciso acumular, né? A integral da corrente. Então, seria I, uma função de I. A minha corrente ela é dada, uma função em cima de uma outra função, U, du. Essa é a fórmula que aplicaria para a tensão acumulada quando eu tenho um tempo infinito ali acumulando essa DDP, certo? Então, seria essa integral. Então, aqui eu tenho uma fórmula. É o que a gente tinha falado no Nacional, é justamente porque tem alunos que estão no primeiro semestre. Eu falo isso aqui para alguns que já viram, até já procuraram. Eu tenho alguns alunos que estão bem adiantados, foram atrás do conhecimento e buscaram e encontraram essa fórmula. Alguns tiraram uma dúvida, tal, isso aí.
Mas, por isso que eu estou botando ali no slide, como a indutância, a impedância, ela funciona em cada um daqueles termos ali do transformador. Certo, gente? Voltando aqui para nosso slide. Eu tenho aqui. Então, tudo isso aí ela surge a partir da formulazinha da constante. Passando aqui. A impedância conectada ao terminal secundário produz no primário o mesmo efeito que é produzido por uma impedância equivalente, Z'2, que é o que ele chama, né? Conectada no terminal do primário, né? Z'2 é chamada impedância secundário refletida pelo primário. É aquilo que a gente falou lá, daquela compensação da corrente e da voltagem, mas ela vai ter. Então, o que acontece? Você tem aqui que Z'2 é A ao quadrado, né? Z2. O Z'2. Então, se você tem, aí você tem aqui aquelas formulazinhas. De maneira similar, as correntes e tensões podem ser refletidas de um lado para o outro através da relação das espiras, das constantes. Vocês vão utilizar isso aqui para fazer as substituições. Fazendo as substituições, a gente pode aqui, por exemplo, aqui a gente tem um alto-falante. Vocês viram lá que eu falei da potência, né? Do ganho que eu vou ter ali no alto-falante. Eu tenho um alto-falante ali, com a impedância de 9 ohms. Um circuito simples vai funcionar como uma resistência. Né? Tem uma impedância resistiva, aí ele chama impedância resistiva, tá vendo? O qual está conectado a uma fonte de 10 volts. Com impedância resistiva interna de 1, como mostra a figura. Determine a potência entregue pela fonte no alto-falante. Viu lá? Nosso radinho agora vai funcionar. Viu por que a ideia do rádio, gente? Porque envolve tudo isso aí que a gente tem falado. E aí? Como é que eu calcularia essa potência? Bem fácil. Não é não? Cri, cri, cri. Lei de Ohm. Nesse caso é lei de Ohm. Aí ele diz na B, deixa eu fazer logo as duas perguntas. Para maximizar a transferência de potência para o alto-falante, um transformador com a relação de espiras 1:3, ou seja, é um transformador que é elevador. O Einstein falta 0,01% para ficar pronto. Isso, Levi. Aí, o que é que você tem aqui? É 1:3. É usado para conectá-lo. A fonte mostrada na figura. Então, ele jogou aqui um transformador de 1:3. Então, o secundário vai aumentar aí, né? Determine a potência entregue no alto-falante, nesse caso aí. Vamos lá. Tudo bem. Vamos passar aqui, já que vocês não querem responder. Vocês estão roucos. No caso 1, gente, é aquilo que eu falei para vocês, né? Se você for para achar corrente, a corrente ela vai ser dada pela DDP sobre a resistência total. Como eu tenho uma resistência de 9 e uma de 1, somado vai dar 10. 10 dividido por 10 vai dar 1 ampere, certo? 1 ampere. Se ligaram aí? Pronto. Bem facinho, né?
e é U sobre R, no caso R total. A potência é RI ao quadrado. R é 9. Você vê que a potência, gente, é do alto-falante, é para você não confundir e jogar com esse resistor aqui, ó. A potência dissipada seria a soma da potência perdida com a potência que vai para o alto-falante. No caso aqui, seria de 9 watts a potência. Na B, a impedância refletida no primário é dada por... Agora a impedância, vamos calcular. Seria o A. 1 para 3. A relação é 1 para 3. Então, o A ao quadrado vai ficar o quê? Olha agora, ó, quando você bota 1 para 3, você vai pegar. Esse 1 para 3 é justamente a constante. Se você lembra lá que a fórmula é número de espira de entrada sobre o número de espira de saída, se para cada uma de cá tem 3, é 1/3, né? Essa constante, que é o nosso A. Se você voltar lá, deixa eu voltar aqui, ó, para você lembrar. Aqui, número de espiras, ó, certo? Então, se eu pegar o contrário, N1 sobre N2 vai ficar igual a A. Se eu fizer o contrário, N1 sobre N2 é igual a A. A sobre 1. Então, é igual a A. Então, foi o que ocorreu aqui, ó. Você tem, nesse caso, a impedância refletida por primário. Quando você faz isso com o transformador de 1 para 3, olha o que acontece quando você eleva. Vamos ver a impedância. Vai ser essa constante, que é A ao quadrado, vezes o valor do resistor. Então, vai ser 1/3 vezes 9, 1/3 ao quadrado dá 1/9. 1/9 vezes 9 vai dar 1. 1 ohm. Agora, a gente vai calcular a corrente. A corrente agora, veja o que aconteceu. Eu tenho 1 aqui, não é isso? 1 aqui, e aqui agora virou 1. Certo? Virou 1. Esse 9 não existe. Como teve a compensação, aquela coisa da potência de eu elevar, o que é que rolou? Não é massa? Ó? Você tem a DDP continua a mesma, 10 volts, só que eu tenho 1, só que a impedância resistiva lá no meu alto-falante agora também está 1. Então, vai ficar 2. Então, 10 dividido por 2 vai dar 5 amperes. Eu tive um ganho de corrente passando lá. Agora, olha a potência, gente. Olha a potência. R vezes I ao quadrado. I é 5. R diminuiu, viu lá? R é 1. Antes R era 9. Agora R é 1. E a minha corrente agora é 5. 5 ao quadrado é 25. Olha o ganho que eu tive de potência. Então, é isso que ocorre lá no circuito. Quando em aparelhos de som se coloca os aparelhos lá que chamam as potências, justamente para ter ganho nas caixas de som. Ok? Muito massa. Vamos lá, vamos continuar. Continuando na parte de transformadores aqui, gente, um transformador ideal não apresenta perdas. Você viu que aquele transformador ali tinha um ohm de resistência. A resistência do transformador ela tem que ser a menor possível para não ter perda. E toda a potência aplicada no primário é entregue à carga. Algumas perdas, né? As potências dissipadas lá no enrolamento, as perdas por aquecimento no núcleo do transformador, né? Por corrente parasitas, né? E ísteres. Isso aqui são tudo, isso aqui, gente, são teorias. E isso ajuda lá na prova. Tem questões teóricas. Então, isso aqui é muito importante lá na hora de você, na prova 2, ter essa informação.
Aí o que acontece? Ó, no transformador real, no real, aqui é o ideal não apresenta peso. No transformador real, as resistências do regulamento não são desprezíveis. Você viu ali que a gente fez a conta e colocou o valor da resistência lá do geradorzinho lá, né? Do transformador. A permeabilidade do núcleo é finita. Haverá uma corrente de magnetização não nula e a relutância do núcleo é sempre diferente de zero. Ok? Então, quando você vai para o infinito, é aquela ideia do limite. Ele vai tender para um número, mas ele nunca vai alcançar aquele número. Mas é uma suposição. E aí é onde cai no limite, onde a gente entra no processo das derivadas. Né? Então, no transformador real, há dispersão. No transformador ideal, vocês viram que, né? Ó, parte do fluxo deixa no núcleo e não concatena o primário com o secundário. Só falta funcionar. A perda de núcleo, né? Por corrente parasita, esterese, ruídos, magneto. Tem várias perdas aí que podem ser ocasionadas. Né? Aqui agora, olha o circuito aqui. Eu tentei fazer umas bobinas aqui, mas não consegui. Eu botei assim para... O R1 é a resistência do enrolamento primário. É aquela resistênciazinha. Eu podia ter botado uma resistência. Tem a resistência aqui, ó. R1, aqui, vocês estão vendo. R2 é a resistência do secundário, está aqui ela. X1 é a reatância de dispersão do primário. Olha, vai ter reatância. Ó, se tem resistência e reatância, nós temos impedância. Impedância. Certo? Então, o que é que acontece? A reatância de dispersão do primário, está aqui ela. Ela vai ter lá uma asinha. A reatância de dispersão do secundário, está aqui ela aqui. Certo? RC representa as perdas do núcleo, ou seja, aqui dentro do núcleo vai ter perda também aqui dentro do núcleo. E tem a reatância de magnetização, aqui também, certo? Dentro aqui da parte. E é a corrente de excitação, né? E por o fluxo. A figura, eu sei que para o pessoal do primeiro semestre, segundo, mas são informações. Vai estar no slide, vocês vão estar com o slide, qualquer dúvida, é a aplicação de fórmula. Então, a impedância é 1, como é que eu calculo? Vai ser R1. R mais JX. Isso, mais a impedância, né? Então, você já sabe que quando vir um número lá, que aqui ele está dando o valor do resistor, porque isso aqui vai depender da frequência. Aqui, quando vem esse número lá, vai vir a impedância, tipo 40 mais alguma coisa J. Você já sabe que esse número que está na frente é o resistor. A impedância interna do primário. Ou seja, somos dois, não é isso? Eu somo a resistência mais a reatância. Então, eu tenho a reatância no 2, no secundário. Daqui, né? Nós temos aqui que a energia no 1, ó. Você tem o quê? Aqui a utilizável, né? Você vai ter a que entra no primário, a tensão, menos Z1 vezes I1. Isso aqui é a própria DDP que está lá dentro, né? Quando você faz a subtração.
No 2, já vai funcionar como receptor. Na verdade, agora você vai somar a DDP que está saindo lá, mais a impedância vezes a corrente 2. Nesse caso, é 1 sobre E2, o mesmo processo, é 1 sobre E1 E2. é a perda, professor? Oi? Não, porque E1 é a perda? lá você vai ter ganho na saída, no secundário. Então, no secundário, é como um receptor. Quando você tem um receptor, você vai ter que somar os dois para você saber a tensão que entrou ali, que chegou naquele terminal. Ele vai ficar uma parte de Z2 vezes I2, aqui, ó. Z2 aqui. No E2 aqui, tá vendo? No que está saindo. Então, ele vai ter a resistência, vai ter a reatância, né? E eu tenho V2. Então, de qualquer forma, ficou DDP por aqui, certo? Não gerou aqui? Então, para eu saber tudo que gerou aqui, eu tenho que somar todo mundo que está aqui. Aqui é diferente. Aqui você tem o núcleo do gerador, uma corrente, aí vai gerar sobre o enrolamento, né? sobre os primários aqui, ó. Ou seja, aqui antes eu tenho aqui e aqui. Eu tenho que diminuir esse, porque o que vem para E1 perdeu um pouquinho aqui, certo? Nós perdemos um pouquinho aqui. Nós perdemos aqui, então E1 ele não vem total. Já que E2, ele vai vir, tudo que produziu vai vir para o E2. O E2 ele vem puro. Mas quem é E2? É tudo que é a soma das DDPs que eu tenho aqui, ó. Certo? E é justamente acha por aqui. Então, lá, para eu saber a DDP, eu vou somar a de saída, que vai dar lá para mim no meu circuito, e a que ficou ali na impedância ali, que é a soma da reatância com a resistência 2. Certo? Então, vai ser meu... Então a subtração em E1 é por questão lá do núcleo, né? Da perda que aconteceu lá. Ó, digamos que aqui, voltando para cá. Se eu tenho um transformador elevador, o que acontece? Aqui entrou 127, saiu 220 aqui. Está saindo 220. É como se ficasse, digamos aqui, nesse período aqui da reatância, digamos aqui, minha impedância aqui, eu somado dá um valor, dá 1. Certo? Aqui está saindo 220, né? Eu levei de 127 para 220. Aqui dá 1 e minha corrente aqui dá 5. Certo? Então, vai ficar 5 volts aqui. Ou seja, qual vai ser o valor de V2? 5 volts ficou aqui, né? Que é a reatância somada com R2, que vai dar minha impedância, certo? Essa impedância eu multiplico por I2, porque a impedância vezes I2 vai ter a potência que eu perdi aqui. Então, eu vou ter, digamos, perdeu aqui 5 volts, ficou ali. Se entrou 220 aqui em E2, quanto eu tenho aqui? 215, não é isso? 15. Exatamente. Por isso que E2 é a DDP que vai ficar aqui, mais a DDP que eu vou fornecer ao circuito. Mas sempre há um cálculo aqui para dar maior do que 220 para compensar essa perda aqui e aqui chegar a 220. Vocês entenderam? É você produzir algo um pouco maior para ter uma compensação para chegar... Já com a compensação da perda, né? Isso, para chegar aqui no seu terminal, 220. Tá? Então, você não produz o primário, o secundário, um transformador elevador, você tem que pensar na perda.
Então, ele tem que já fazer aquele cálculo da perda e vai chegar ali tanto, 220 e acabou. Isso para um elevador. Para o abaixador, mesmo processo. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Então, ele acaba caindo naquele mesmo processo, né? E1 sobre E2 vai dar essa mesma constante. O número de espira 1 sobre o número de espira 2 também eu acho. Certo? Então, a relação espira é igual à relação entre as tensões induzidas, certo? As DDPs induzidas, que a gente chama de E aqui, ok? Era para ser E barra, mas saiu E ponto, que acabou eu botando no drive, ele acaba modificando uma zona. Por isso O E é o que, professor? Para anotar aqui. Como A letra E. a E, ela é a tensão induzida. Ah, ok. Porque ela é produzida a partir das espiras ali do núcleo, né? Corrente alternada e a parte magnética ali que vai ampliar minha DDP, né? Então, se eu tenho E1 sobre E2, então, quem é 1? É esse cara todo aqui. E2. Então, muitas vezes é melhor você saber quantas espiras tem em um núcleo e em outro, que já vai direto, né? Para você achar essa constante aqui. Imagina, você não tem essa informação. Agora, para você saber o número de espiras que vai colocar na hora de um transformador, é dessa relação aqui que você vai saber quanto tem a perda, tudo isso, para saber o número de espiras de entrada e o número de espiras de saída para dar justamente esse valor aí. Ok? Vamos lá. Né? Para eu achar essa resistência aqui, ó, do núcleo, ó, vai ser a tensão induzida de entrada, o E1, certo? E1 ao quadrado sobre a potência dissipada ali, certo? A potência dissipada no núcleo. E aqui, se eu quiser saber, aqui é justamente a perda, né? As perdas que eu vou ter no núcleo. XM é a reatância de magnetização, é que produz o fluxo. Para você saber, vai ser a tensão induzida de entrada sobre a potência reativa necessária para produzir, né? Aqui está aqui as letras. Então, a representação aí é um cálculo simples para se fazer. Então, o modelo final é igual a um transformador ideal, mas as impedâncias externas representando as perdas. O circuito elétrico equivalente T é dado por isso aqui. Esse é o circuito que a gente já tinha visto, né? Eu tenho essa corrente aqui também, que vai depender do fluxo aqui. Era para eu ter puxado. Para você saber, aqui, a DDP de saída aqui, ó, né? V', a DDP que vai estar saindo, é aquilo que a gente já tinha visto, né? Que é justamente a relação das bobinas, o A, né? Vai ser a constante da relação entre o número de bobinas da 1 e o número de bobinas da 2 vezes V2. V2 que a gente calculou aqui, nesse circuito. Aquilo que a gente está falando. Ó. Nós temos V2, ali eu mostrei como a gente calcula. Só que aqui para você encontrar as quantidades do secundário que passaram para o primário. O I'2 vai ser o I2 sobre a constante. R'2 vai ser A ao quadrado
a constante vezes R2. Né? A reatância, linha 2, vai ser essa constante vezes X2. Isso aqui tudo a gente encontra por essas fórmulas anteriores aqui, tá vendo? Certo? Eu tenho X1, X2, eu tenho esses valores e aqui vocês vão aplicar. Aí tem essa fórmula aqui para você achar as impedâncias. E aqui aplicar. Aqui é as deduções das fórmulas para achar na saída. Polaridade no enrolamento do transformador. Dois terminais são considerados de mesma polaridade quando as correntes de entrada desses terminais produzem o fluxo na mesma direção do núcleo magnético. O Paulo ele passou um gifzinho, não foi? Desse movimento do fluxo lá, da magnetização do fluxo aumentando e diminuindo, né? Aqui eu tenho um terminal, né? Ó, nos terminais 1 e 3 tem polaridades iguais, pois as correntes que entram por esses terminais produzem o fluxo na mesma direção. Certo? Ele entra, né? Ele está entrando por 3 aqui, você vê, ó. A corrente vai sair no 4. Aqui ele está entrando no 1 e está saindo, a corrente está saindo no 2. Viram aqui, gente? Ó, o 1 está entrando, o 3 também está entrando. Por isso que os terminais 1 e 3 têm a polaridade iguais, pois as correntes que entram por esses terminais produzem o fluxo na mesma direção, sentido horário. Os terminais 2 e 4 também têm polaridades iguais. As correntes que entram por esses terminais produzem o fluxo na mesma direção, só que sentido anti-horário, quando há inversão. Aí, aqui, nesse caso, está mostrando entrando por I1 e I2, mas pode acontecer de entrar por 2 e por 4. Então, vai ter a mudança no fluxo, na direção, vai estar no sentido anti-horário. Aqui ele diz quando entra por aqui, ó, quando entra nos terminais 2 e 4. Os enrolamentos do transformador podem ser marcados para indicar os terminais de mesma polaridade. Se você compra lá, vê, isso aí no transformador, eles vão estar pintadinhos lá, para indicar onde está saindo a mesma, que tem a mesma polaridade, certo? Conversão de pontos. Usualmente, coloca-se um ponto nos terminais das bobinas que sejam de mesma polaridade. Assim, ó, ele bota um pontinho, então já sabe que esses dois vão ter a mesma polaridade. Significa que se o fluxo mútuo variável através das duas bobinas produz tensões induzidas, né? Tensão de 1 para 2, de 1 para 2, de um terminal para esse, vai ter uma tensão, certo? A tensão induzida. De 3 para 4, tem outra tensão induzida aqui. É aquele mesmo processo lá que a gente falou da tensão induzida. Você vê que acaba entrando na mesma relação para encontrar polaridade. Vocês têm aí, eu vou estar passando esses slides, vocês têm esse link que eu botei aqui, ó, justamente você vai poder lá no YouTube achar e vai ter um vídeo legal que você vai poder utilizar, certo, gente? Então, a mesma relação aqui. Lá, vocês assistem esse vídeo, vai ser bastante interessante para vocês verem no funcionamento. Sobre a parte de rendimento, gente, ó, as informações aqui que a gente pode elencar, né? Os transformadores são projetados para operarem com alto rendimento. Certo? Então, você precisa elevar e não ter perda. Se você perder demais, aí você só
vai gastar dinheiro. O seguinte aspecto contribui para que os transformadores apresentem valores baixos de perda. Ele é estável, né? Não tem parte rotativa, ele é parado, ele não fica se movendo. Lá no poste, tá? Você vê lá o transformador, elevador que tem no poste, aqueles grandes, né? Eu já falei na aula passada que o transformador elevador ali é justamente para compensar na extensão da linha. Quanto maior o comprimento, maior vai ser a resistência. É a segunda lei de Ohm. Então, se a resistência vai ter perda naquele caminho todo de DDP ali por conta da resistência no fio. Então, além disso, está sendo distribuído para as casas da pessoa. Lá também vai ter. Lá vai ter perda. Vai ligar lá na enceradeira, vai ter efeito Joule, vai aquecer, tudo isso. Então, eu tenho perda. Quando você está no final da linha de instalação da rua, o que é que acontece? Se todo mundo, naquele dia, inventar tomar banho quente, quando você ligar seu chuveiro, quem estiver na sala de jantar vai ter um jantar à luz de vela. Por isso que você tem que ter um transformador elevador para fazer essa compensação de DDP. E aí tem toda uma regra da ANEEL. Tem que chegar a uma certa porcentagem na sua casa. Eu não sei agora assim, o valor correto, se é 90%, se é 95%, eu não sei. Depois eu vou olhar e na próxima aula eu digo para vocês quanto é essa relação aí. Se você ali está pagando lá 220 e está entrando 190 volts quando medir ali, então pode estar fora da regra. Então, eles têm que colocar um transformador elevador ali para compensar, para que você receba o que a lei determina, né? Que a norma determina. O que a ANEEL determina ali para instalação. Como ele não se move, então ele não vai ter perda de atrito com ar, né? Ali. O ferro vai estar protegido, não vai ter atrito com ar, então essa perda aí ele não vai ter. O núcleo é constituído por placas laminadas e dotado de material de alta resistência elétrica, as quais têm o objetivo de minimizar essas perdas das correntes parasitas, né? As correntes que escapam ali. Materiais de alta permeabilidade magnética são utilizados para diminuir a perda por histerese. Se você bota uma placa ali, aquelas plaquinhas, quem já vendeu cobre aí sabe, eu já no meu tempo de menino eu vendia cobre. E aí para vender o cobre, a gente achava um transformador velho, a gente tinha que tirar toda aquela peça magnética, e tinha uns Zezinhos, uma letra E, né? Que tinha assim, aí a gente tinha que desmontar aquilo tudo ali, tirar aquelas letrinhas para ir vender. Aí veio o ditado popular, vou torrar no cobre. Que a gente, quando era fio, né? Tocava fogo no fio. Alguém aí? Aí, o Rani sabe. O Rani já vendeu cobre aí. O Rani falou que era isso mesmo. tinha aquelas letrinhas ali que o cara só comprava depois que a gente tirava. Aí era na porrada do martelo com a chavinha de fenda para a gente tirar letra por letra. Mas aquela permeabilidade ali, se o transformador utiliza um material bom, ele vai diminuir essa perda no núcleo, certo? Transformador de alta potência apresenta um rendimento maior que 99%. Também você tem uma DDP focando lá, né, em kilovolts, você tem lá, a perda vai ser irrisória ali, vai perder 12 volts, perdeu nada.
Aquilo que perde ali nem entra na conta. Então, os rendimentos ele vai ser maior que 99%, certo, gente? Transformador de alta potência apresenta rendimento maior que 99%. O rendimento transformador ele é definido o quê? A potência de saída, né? As perdas, né? As perdas, a perda de entrada menos perda de saída, tráfego. As perdas do transformador incluem perda no núcleo, na parte do ferro, aquilo que eu falei, perdas por corrente parasita e perda por esterese. Pode ser determinada pelo teste em vazio ou a partir de parâmetros do circuito equivalente. Aquilo que a gente falou do circuito equivalente, que tem uma compensação e aí consegue descobrir essas perdas. Por quê? Como vocês sabem que a potência de entrada é igual a de saída, então, se sair alguma coisa, é porque tem perda. Então, essa perda é calculada, então sabe que aquele material ali precisa ser melhorado para que não tenha perda, certo? N é o rendimento, certo, gente? Essa letra aqui é rendimento. Perda no cobre. A perda no cobre são perdas da lei de Ohm, porque o cobre, pelo comprimento ali do enrolamento, é aquilo que eu falei da segunda lei de Ohm. O comprimento, quanto mais bobina ali eu tiver enrolada, eu vou ter um comprimento. Se eu vou ter esse comprimento, eu vou ter uma resistência. Pode ser determinada se os parâmetros do transformador forem conhecidos, né? A corrente do enrolamento e a resistência do enrolamento. Isso aqui é fácil de saber, né? Porque se eu sei a corrente que está chegando no enrolamento e pelo comprimento ali do cabo de cobre, pela resistividade do cobre, eu consigo descobrir a resistência do enrolamento, certo? Regulação de tensão. Isso aqui vai estar no coisa, é o que eu chamo a tensão, né? Isso utiliza mais na elétrica, mas eu botei aqui só para vocês saberem, né? Para superpotência com tensão aproximadamente. Como as questões podem cair, eu botei tudo que eu tinha de informação. O que é constante para a carga é a regulação de tensão, né? Tal critério indica o grau de constância da tensão de saída e a carga, né? Então, a regulação em porcentagem, DDP no teste no vazio, menos a DDP em plena carga, sobre a DDP em plena carga vezes 100%. Então, essa é a regulação que vai fazer. Então, se falar de regulação, você já sabe como é. A DDP calculada no vazio, menos a DDP quando ele estiver completamente ligado, sobre esse aqui completamente ligado, certo? Explique de forma simples, né? Algumas coisas que eu botei aqui vai estar no slide. Isso aqui é justamente para vocês procurarem, certo, gente? Explique de forma simples a lei de indução de Faraday e para que é utilizado. Usando a lei circuital de Amperes e a lei de indução de Faraday, a gente falou a lei de indução já tem um tempo, a gente chegou a falar dela numa aula que eu fiz, uma reposição. Explique o funcionamento de um transformador. Por que é importante o transformador em um sistema de energia elétrica? Por que é importante desenvolver um circuito equivalente que represente o comportamento transformador regime permanente? Desenhe o circuito equivalente T do transformador, identifique e explique o que representa cada um dos seus componentes. Isso aí a gente já mostrou no próprio slide o T. Aí você pode botar uma bobina, porque eu não consegui fazer mesmo. Mas na próxima eu faço mais bonitinho. A determinação do parâmetro de circuito equivalente é aquilo que eu lhe falei do teste no vazio, né? E teste de curto-circuito. Do curto-circuito você faz um teste para a máxima dele, aquilo que a gente botou lá da porcentagem. O teste no vazio, no teste vazio,
o lado de alta tensão do transformador é deixado em aberto. E a tensão nominal a tensão nominal na frequência nominal é aplicada no lado de baixa tensão. Usualmente, o teste nominal é aplicado ao lado de baixa tensão, no teste invasivo. Por isso, tem um valor menor, valor da tensão nominal. Ou seja, você vai fazer onde tiver menor tensão. Eu sempre vai escolher o lado para fazer o teste onde tem uma tensão mais baixa. Nesse caso, a corrente do lado de baixa tensão é composta somente pela corrente de excitação. É a correntezinha ali. Aqui tem mais uma vez as fórmulas, né? Os parâmetros, a de entrada, do que você escolheu mais baixo, né? Sobre a potência. Isso aqui é para achar a resistência aqui do núcleo aqui, né? O RC. Certo? Então, vai ser a DDP que entra nele. Aquele princípio da lei de Ohm, gente. Vocês lembram que quando a gente estudou lei de Ohm, no resistor, ele vai ter a DDP dele, vai ter a corrente dele. Certo? Então, para você achar, isso aqui é aquelas deduções de lei de Ohm, lá daquele slide que eu tenho, que a resistência é dada pelo quê? A tensão ao quadrado sobre a potência, certo? U ao quadrado sobre P. Ok? Esse slide aí é aquele slide lá de lei de Ohm, que tem as potênciazinhas. Esse slide tem com vocês aí. Para eu saber a corrente aqui do núcleo, nessa resistência, então, para eu saber a corrente no local, eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber a DDP nesse local sobre a resistência do local. Fácil, né? A corrente de magnetização, né? IM, vai ser a raiz quadrada da corrente de entrada ao quadrado, que ela é a maior, menos, né, a corrente que eu tenho aqui no núcleo, ó, certo? Ao quadrado. Isso aqui nunca vai dar negativo, porque essa de cá, I0, é sempre maior que IC. E para eu achar a reatância, ó, vai ser o quê? Ó? Vai ser a DDP do local sobre essa corrente aqui. Ou seja, essa fórmula aqui poderia ser escrita de outra forma, não é isso? A reatância, eu vou mostrar aqui, deixa eu parar o slide. Ficaria assim, ó. Deixa eu abrir uma outra instância aqui. Eu vou ter... Então, a reatância, eu vou ter aqui, ó. XM vai ser... Se você olhar lá na fórmula, a gente tinha o quê? VO sobre M. Não é? A gente tinha aqui, ó, a DDP ali no núcleo sobre a corrente de magnetização aqui, ó, e M. Só que a gente sabe a informação que IM ela é igual a raiz quadrada de ela é a raiz quadrada da corrente de entrada, 0 ao quadrado, menos... Não espelheiro não, Sandro. Oh. Desculpe, gente. Esqueci aqui de... Verdade, achei que aqui tinha bugado, já é reiniciar. Desculpe aí.
defeitos especiais de segundo grau. Então, ó, aqui voltando, ó, XM, né? A gente viu ali pelo slide, vocês vão estar com esse slide aí, eu vou passar para vocês. Só que esse slide, Paulo fez uma modificação, botou uns exercícios nele. O meu não está distorcido, que eu fiz as correções. Mas quando jogou no Drive lá, ele deu uma distorcida. Eu vou mandar esse. Como vocês têm o exercício que Paulo passou, acho que não vai dar muita diferença, não. Mas se quiser, eu mando os dois em PDF. Porque o meu não vai ter a distorção. Então, lá no slide tem o quê? Que a IM, né, é a raiz quadrada da corrente de entrada menos IC ao quadrado, certo? Então, se a gente quiser calcular a reatância nesse caso, a gente também poderia fazer o quê? Ó? Vai ser VO sobre aquilo ali. Ó. Corrente de entrada ao quadrado menos IC ao quadrado, certo? Então, aqui eu estou deduzindo para vocês, mostrando aqui para vocês, certo? Se quiser jogar direto para encontrar, beleza? Não tem muita dificuldade. Que aplicação? Voltando para o nosso slide. Então, é isso aqui, tá vendo? Né? Ó, a DDP de entrada. Não, a DDP no núcleo aqui, V0, está aqui, certo? Essa, sobre a IM, que está aqui, ó, certo? Gerado aqui. IM. Então, para achar justamente o quê? Essa reatância que está aqui, ó, XN, para achar ela. Lembra que ela está em paralelo, não está aqui, ó? Aí depois vai rolar aquilo lá do paralelo, né? Então, essa corrente de fluxo, ó, se você perceber, ela é o quê? Ela é a soma de IC mais IM. Concorda comigo aí? Concorda ou sem corda? Certo. Então, você tem isso aqui, certo, gente? Passando. Imagina aí se esse assunto a gente bota logo lá na outra prova, eu botava muita gente para correr. Porque pelo menos lá na outra tem múltipla escolha. Se você está errando na conta, você vai tentando até encontrar um valor ali, não é? E se o valor que você achar tiver errado e tiver lá? Aí você marca errado. mas tem aquela de múltipla escolha, né? A primeira está verdadeira, falsa, aí você vai chegar em uma que a primeira, assim, mas não está certo, mas não estou achando aqui. Aí você fala, então uma das duas aqui, porque tem alguma coisa errada. Aí sempre vai consultar alguma coisa, né? Tá com calculadora e tudo mais. Né? Aí o teste de curto-circuito, né? No teste de curto-circuito, o lado de baixa tensão cria um curto-circuito, né? Fecha o circuito ali, a tensão aplicada é de um lado, de alta tensão é gradualmente aumentado até se obter a corrente nominal no lado de alta tensão. Vai aumentando, aumentando até a hora que o circuito rompe, né? No aumento. Então, é aquela máxima lá que eu tinha falado no slide. Rapaz, na de múltipla escolha, às vezes funciona, porque, na verdade, lá no padrão, na hora da gente fazer as questões, ele determina que nós temos que criar um padrão onde as alternativas elas aparecem todas, tal, para não facilitar o chute, certo? Por isso que a gente segue um padrão lá deles. Tipo assim, ó, vai aparecer todo mundo igualzinho.
que as técnicas do chute lá do Enem, você olha, na primeira linha quem aparece mais, na segunda linha quem aparece mais, na terceira. Lá funciona. Mas aqui a gente bota, aparece 2 vezes essa, 2 vezes essa, 2 vezes essa, 3 vezes essa, 3 vezes essa, 3 vezes essa. Que aí você não tem como chutar. Aí lasca, né? Mas é justamente, eles lá, a primeira descrição que eles botam na hora da gente construir a questão é isso, viu, gente? Professor, se o senhor fizer um vídeo no YouTube ensinando as técnicas de chute para ágil, o senhor vai viralizar na internet. Não tem, não tem. Não, tem uns truquezinhos, que essa não tem como fugir, né? Que você sempre usa no Enem, aquela que afirma demais uma coisa, né? Somente. Se aparece essa palavra somente, eu já fico. Sempre. Né? Apenas. Apenas. Não, mas apenas pode estar certo, né? Mas nem sempre, né? Não, tipo, apenas a 1 está correta. Né? Agora, tipo assim, falar, né? Todos os transformadores precisam ter rendimento, né, maior que 90. Apenas os de alta tensão têm rendimento maior que 95. Botou uma coisa certa lá, só que botou errado lá embaixo, né? Que é a de alta tensão, a perda é quase desprezível, porque o rendimento dele é maior que 99%. É isso que eu estou dizendo, né? Vamos voltar aqui. Mas aqui, vocês viram que aqui tem muita teoria que vocês podem aplicar para transformadores, certo? Há muitos transformadores e filtros. A gente vai... tomara, queira Deus que dê tempo para eu falar um pouquinho de filtro, porque a gente pode... tem que falar do circuito LC e RLC para terminar nosso assunto. É o que falta, certo? Mas vamos falar, com fé em Deus. Então, usualmente, a corrente nominal é aplicada ao lado de alta tensão no teste de curto-circuito por esse ter um menor valor de corrente nominal. É aquela coisa, gente, que a gente fez... Lembra lá da de entrada igual a de saída? Se ele tem uma tensão, um transformador ele é elevador, ele tem uma maior tensão de saída. O que é que vai acontecer para compensar a potência de entrada e de saída? O quê? Ele vai diminuir a corrente. Lembra lá naquele outro que a gente fez? A gente pegou se a tensão aumenta, então o que acontece? A corrente vai ter que fazer uma compensação, ela vai ter que diminuir. Então eu faço lá o teste de curto-circuito, sempre faz aqui no lado onde a corrente nominal é menor, e é sempre no lado de alta tensão, da tensão mais alta. Visto que o curto-circuitado, o lado de baixa tensão, o ramo de excitação pode ser desprezado, né? Aí daqui, aí é justamente para fazer os testes, né? O circuito equivalente, aqui é o último, a resistência equivalente. Aí, mais uma vez, aqui mostra o circuito, você está vendo a potência CC, ela é gerada já na saída, tá vendo? Lá naquele nosso E2zinho, lembra ela? Aí você lembra que eu falei que nessa parte aqui vai ter uma perda por aqui, certo? Vai ter uma perdazinha. Então, essa potência dissipada aqui é onde eu vou calcular essa resistência equivalente para o circuito, onde vai ter essa perda. Então, eu tenho aqui, né? Lembrando que aqui, esse V aqui, essa DDP que está aqui, ela é a soma dessa com a que vai sair aqui. Tudo bem? Vai sair aqui. Então, a soma das que perde aqui, né? Aqui ele botou um perímetro tal para medir, e eu tenho essa potência dissipada. Então, vai depender do fator
A constante, que é tirada pelo número de espiras, certo? Ou, se não tem número de espiras, pelo processo entre I2' e I2 também você pode achar por A. Então, os caminhos é utilizar as fórmulas, gente. Aí é a aplicação, certo? A impedância equivalente vai ser o A sobre a corrente, a DDP que chega aqui, certo? A VCC que está no secundário, certo? O que fica aqui no secundário, sobre a corrente de curto-circuito que ela está aqui, na saída. Então, para eu saber a impedância equivalente, para eu botar um valor só, eu fazer um circuitozinho simples. A impedância equivalente vai ser justamente a constante ao quadrado e a DDP que sai aqui que fica aqui no secundário sobre a corrente que você aplicou lá para o teste, né? A corrente de curto-circuito, ICC. E para achar a reatância equivalente, você vai pegar a impedância, a raiz da impedância ao quadrado menos a resistência ao quadrado. Então, vai diminuir e você vai encontrar, certo? Então, digamos que Z aqui é 13 e aqui R deu 12, certo? Um deu 13, outro deu 12. Quanto vai dar? Pá, 5. Que vai ser 169 menos 144. Vai dar 25. A raiz de 25 é 5. Certo? E aí você vai achar o quê? Justamente a reatância equivalente. Certo? Usando o valor da resistência equivalente e da impedância equivalente, certo, gente? Um exemplo. Ó. A partir de teste realizado no transformador monofásico de 10 kVA, ele transforma 2.200, é um transformador o quê? Abaixador, né? Ó, 2.200 para 220 volts. Uma frequência de 60 Hz. Os seguintes resultados foram obtidos. Teste no vazio, deu 220. Teste em curto-circuito, deu 150 volts. Amperímetro. No teste no vazio, deu 2,5 ampere. No teste de curto-circuito, deu 4,55 ampere. Lembrando que o teste no vazio é feito na parte de menor tensão e no curto-circuito é feito no maior. Não é isso aí? Mediu a potência, né? A potência aqui no teste do vazio foi 100 watts. No teste de curto-circuito foi 215 watts. Calcule os parâmetros do circuito equivalente referido ao lado de baixa e alta tensão. Expressa a corrente de excitação em termos de corrente nominal. Eu deixei tudo pronto, viu, gente? Para vocês não me baterem. Certo? Aqui está o passo a passo do teste do vazio. Como você vai encontrar? Você vai encontrar. Ó a relação que você tem que encontrar. Perda no núcleo, corrente de perda, corrente de magnetização, reatância de magnetização, referido do lado de baixa, né? E referido do lado de alta. Aí você vai ter o RC e a reatância. Aqui. Aqui, ó. O teste de curto-circuito foi realizado aplicando essa tensão no lado de alta tensão. Aquilo que eu tinha chamado a atenção para vocês. Ó.
que obteve isso aqui, certo? Assim, nesse caso aí, no teste de curto-circuito, aos parâmetros que vocês vão encontrar. Por isso que é bom essa que eu fiz aí, porque você encontra todos os parâmetros. Ó, o PCC, né? Não é o Partido Comunista Chinês, não. Vai ser a resistência equivalente vezes CC, certo? Só que a gente já tem o PCC. A potência, né? Que foi dada aqui, certo, gente? Ó, foi dado, a potência é 215, tá vendo? Ó, o PCC. Aí você tem 215 sobre, ele diz aqui, ó, quando você divide o valor da alta tensão, lembrando que a alta tensão ele tinha o quê? 2.200 kV ou 2.200 volts. Então, ó, você vai dividir a DDP, ó. Então, você vai achar justamente a corrente, 4,55. Dividiu, você vai ter a resistência equivalente, que é 10,4. Zé equivalente e a reatância equivalente. É bem legal. Quando vem número, né? A gente viu tanta letra, quando vem número, fala, era só isso, meu Deus, era muito fácil, professor. Não é isso aí que os alunos falam? Isso aí não é uma prova, isso aí é uma lista de exercícios. Referindo ao lado de alta, a resistência equivalente vai ser isso e a reatância equivalente vai ser esse valor aqui. O de baixa vai fazer a mesma conta e vai chegar aos valores lá de baixa, certo, gente? E o professor? Oi? O PCC ali de cima, o 215 é o PCC, né? A potência. É o PCC. Você vê que a fórmula aqui, ó, ela equivale, que vai ter uma rotação para a fórmula, porque ele quer saber justamente a resistência equivalente, que é o parâmetro. É como se... Lembra lá na prova de vocês que tinha um circuito todo com os capacitores, aí ele precisava achar um que substituísse todos aqueles ali, era o equivalente. Então, é isso que faz para você fazer uma troca e ficar legal. É um valor que vai substituir, já vai dar. Então, aí ele, como eu já tenho o PCC, eu reformulo porque eu quero a resistência equivalente. Então, PCC sobre CC. Entendi. João Paulo levantou a mão. Pode falar, João Paulo. Sem querer, né? O que quer falar, João Paulo? Então, eu botei as continhas aqui, gente, que com essas continhas é bom que dá uma clareada legal. Então, tá. Outro exemplo, né? Aqui, ó, no lado de alta e no lado de baixa, certo? Aqui, como ficou, depois no circuito, certo, gente? Aí, ó. Você pode redesenhar o circuito, fazer isso, entendeu? Aí você vê que era isso que era para ter colocado no circuito, ficava mais bonitinho do que aquele negócio que ficou lá, né? Ficou bem feinho. Era para ter recortado isso aqui, ó, que nem aqui, tá vendo como fica bonitinho? Para ver. Né? Para ver. A corrente de excitação, né? Do teste vazio. Aí você vai fazer isso aqui, ó, né? Corrente de fluxo sobre aquela corrente lá, a nominal. É a porcentagem, né? A corrente de fluxo é a soma... Voltando aqui, ó, só para mostrar, né? Vou botar... Mais
Mais para frente aqui só um pouquinho. CC é no teste do vazio, certo, gente? Quando ele fala aqui, ó, né, expressa a corrente de excitação. Então, você vai pegar a do vazio, no teste do vazio, certo? A corrente medida é igual à corrente de excitação. Além disso, o teste realizado no lado de baixa, né? Aí vai aparecer uma baixa ali, mas é baixa. Assim temos, ó, a corrente de fluxo é justamente a corrente do teste do vazio, que foi 2,5. E a nominal é aquela que vem lá, né? 10.000 sobre 220, que vai dar 45,5. Então, a corrente de excitação foi de 5,5%. Ok, gente? Chega. Chega por hoje. Cansou, foi, professor? Falei demais, né? É muita informaçãozinha, assim, transformador. Verdade, muita informação. Coisa que a outra não tinha, né? A outra. Eu vou passar logo aqui. Eu vou usar esse meu e amanhã, na aula de Paulo, vocês pedem que ele botou os exercícios. Eu posso ver aqui, mas eu já vou passar isso para vocês, certo? Deixa eu transformar logo, né? Não gosto de ficar adiando. Não deixe para amanhã o que pode fazer no instante. Vou salvar aqui PDF. Paulo tinha passado para vocês ou não? Acho que não, não foi? Esse aí ainda não. Falta esse. É muita informação assim, gente, só que é aquela, como eu estou dizendo, né? É melhor a gente errar por excesso, né, do que por falta. A gente não sabe que questão vai ser sorteada para você lá, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo arrastar. Deixa eu ver se é esse mesmo. Esse mesmo. Está carregando aqui. Aí, viu que na outra aula eu roubei 12 minutos de vocês. Acabei de entregar e estou com a sobra de 2 minutos. Você está arretado mesmo, rapaz. Pode sair? Né? Não, Pode sair? só para lembrar, né? Não, poder pode. Só falar rapidinho aqui, né? Então, aí tá vendo que eu compensei? Porque antes eu tinha pegado um tempo. O bom é que eu concluí o slide. Concluindo. Você é um menino bom, rapaz. Devo não nego, pago quando eu tiver. Se Deus quiser, eu pago. Se Deus não quiser, eu passo o calote.